Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão. Eu sou Enzo Gendi, mestrando do programa de pós-graduação em Educação e Formação Humana. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo do nosso estudo. Na sessão de hoje, iremos abordar o tema sobre o ensino da história e educação das relações étnico-raciais na Guiné-Bissau. Tema muito importante, principalmente quando se trata dos países que passaram por processo da colonização europeia, como é o caso da Guiné-Bissau. O processo esse que deixaram marcas profundas na sociedade guinense, que até hoje essas marcas continuam influenciando as formas de construção do conhecimento, as formas de afirmação da própria identidade cultural dos cidadãos guineenses e da sociedade em geral. Contextualizar um pouco da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país localizado na costa ocidental da África, fazendo fronteiras ao norte com a República de Senegal, leste e sul com a República de Guiné-Conakry. A Guiné-Bissau possui uma área de 36,125 km² e além dessa área continental possui cerca de 88 ilhas, na sua maioria nos arquipélagos dos Bijagós, considerado em 2015 pela Unesco como a reserva da biosfera. A Guiné-Bissau ganhou a sua independência fruto de uma luta armada que durou cerca de 11 anos. A luta dirigida pelo Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde, PAIGC. O partido que foi criado em 1956 pelo Amílcar Lopes Cabral e mais de 5 de seus compatriotas. O PAIGC deu início à luta armada em 1963 e depois, 10 anos depois do início da luta, o PAIGC proclamou unilateralmente a independência de Guiné-Bissau em 1973 na localidade de Madina de Boé, no sul do país. Após a proclamação de independência, que venha a ser reconhecida um ano depois, em 1974, o PAIGC fez questão de promover a educação nas chamadas zonas rebeldadas desde o início da luta armada, tentando romper com a estrutura do colonialismo, não só em termos políticos, mas também em termos culturais e em termos de afirmação da própria identidade cultural da Guiné-Bissau. Atualmente, em termos administrativos, a Guiné-Bissau conta com 8 regiões além do setor autônomo de Bissau: região de Bafatá, região de Biombo, região de Bulama-Bichagós, região de Cacheu, região de Gabu, região de Oio, região de Quinara, região de Tombali e além do setor autônomo de Bissau, que é a cidade capital. A Guiné-Bissau é um país multicultural com cerca de 25 grupos étnicos diferentes. Cada um desses grupos étnicos diferentes prevalece a sua língua, a sua forma de organização social, a sua cultura, a sua tradição e diferentes formas que diferem um do outro. E essas especificidades que compõem a sociedade guinense de diferentes grupos étnicos que compartilham o mesmo Estado nem sempre aparecem nos currículos de formação escolar. É a partir desse contexto que acreditamos que a educação das relações étnico-raciais possa contribuir para a valorização e reconhecimento da diversidade cultural e a experiência histórica de diferentes grupos étnicos que fazem parte do contexto guineense. Então, o nosso problema de pesquisa é
problematizar como o ensino da história na Guiné-Bissau aborda ou invisibiliza as relações étnico-raciais no contexto pós-colonial. Temos como objetivo analisar essas abordagens à luz de uma educação das relações étnico-raciais e de perspectiva decolonial, problematizando e discutindo a permanência do legado colonial nos currículos de formação e apontando as possíveis possibilidades para uma educação antirracista e intercultural que valorize os saberes africanos e a própria cultura africana e, em especial, cultura guineense. Então, para isso, mobilizamos autores como Nilmadino Gomes, que discute a questão da educação das relações étnico-raciais, Aníbal Quijano, que discute a questão da colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser, e Valentim Mudimbe, que fala a questão da invenção da África pelos colonizadores europeus, Amílcar Cabral, que fala a questão da valorização cultural de guineense, e por último Catarino Elson, que fala da interculturalidade crítica como uma forma de romper com a estrutura colonial. Então, antes de mais, podemos perceber o que é a educação das relações étnico-raciais. A educação da relação étnico-racial tem como propósito formar cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso passa por criar condições reais de equidade de uma sociedade e garantir o acesso aos direitos sociais, direitos políticos e econômicos, ou seja, garantir o direito de ser, o direito de viver e o direito de pensar por si. Então, o nosso estudo tem como metodologia uma abordagem qualitativa e de caráter exploratório e bibliográfico, baseando nos livros, artigos científicos, e também fazemos uma revisão curricular dos materiais didáticos do processo de ensino e aprendizagem do contexto de ensino. Os resultados de pesquisa apontam que na Guiné-Bissau o ensino da história tende a perpetuar uma visão eurocentrada e colonial. O nosso estudo consegue observar que até hoje no contexto guineense tem uma grande predominância significativa de legado colonial, sobretudo nos currículos de formação escolar. Ainda é possível observar uma grande predominância de referências eurocêntricas nos livros que são abordados. Temos autores, na sua maioria, são autores europeus que não conversam de forma mais aprofundada com o contexto guineense. Essas observações se dialogam com aquilo que Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder e do saber, ao valorizar mais as epistemologias eurocentradas em detrimento das epistemologias africanas e locais. Por outro lado, nosso estudo sugere algumas possibilidades para a transformação desse processo numa educação mais centralizada no contexto africano e guineense, valorizando as diferentes culturas étnicas que fazem parte do contexto guineense. É a partir da educação das relações étnico-raciais que possa valorizar as histórias locais, as culturas e as tradições locais, a experiência dos povos que fazem parte do contexto guineense e as tradições. Podemos acrescentar aqui nesse contexto a afirmação de Cabral em 1970, ao afirmar que o movimento da libertação nacional deveria ser capaz de preservar os valores culturais positivos de diferentes grupos que fazem parte do contexto guineense para alcançar a sua confluência. Segundo o patrono da nacionalidade guineense, a luta de libertação deveria servir tanto para a libertação política, assim também para a preservação e a valorização das culturas de diferentes grupos que fazem parte do contexto guineense, para sua harmonização e
desenvolvimento desses valores culturais num quadro nacional. Segundo o autor, podemos perceber que a luta dirigida pelo PGC não é somente uma luta política, mas também é uma luta cultural, é uma luta de desaprender os valores propostos pela colonização e apropriar os valores da sociedade guineense na sua especificidade, considerando as diferentes culturas, as diferentes tradições que fazem parte para a sua união e desenvolvimento como um patrimônio nacional. Também podemos considerar a contribuição de Catarina Walsh ao afirmar que a interculturalidade crítica é uma forma de desvincular, de reestruturar o contexto da educação. Segundo a autora, não basta inserir uma cultura numa estrutura já padronizada ao longo do século. O importante é desconstruir a própria estrutura que promove a desigualdade. Com essa fala da autora, terminamos essa apresentação e são as principais referências consultadas. Espero que vocês possam aproveitar bastante desse conteúdo e fico muito feliz de poder partilhar esse momento com vocês. Muito obrigado, bom aproveito, até mais. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.